Boa noite, Life Group. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido até agora uma ótima semana. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Meu nome é Ingrid Oliveira, eu sou a líder do Life Group Brasil e, como de costume, todas as semanas eu trago para vocês o resumo da mensagem original que é transmitida lá na Life Church Online, né? Para aqueles que talvez tenham um pouco de dificuldade com a língua de assistir a mensagem original. Mas se você tem um certo conhecimento, se você não se importa de ler legenda, eu aconselho você a assistir a original, que é muito melhor do que você assistir só o resumo, tá? Mas, em todo caso, para quem né, não se sente à vontade, né, não se sente confortável, vamos para o resumo da mensagem, que faz parte da nova série Paz de Espírito. E o nome desta mensagem é Os Mitos Mais Perigosos da Saúde Mental. Então, coisas que nós acreditamos sobre a saúde mental, principalmente no meio bíblico. E o pastor Craig foi quem ministrou essa mensagem, que é o pastor lá da Life Church. Ele contou um pouco da experiência dele. Ele falou que ele nunca esperava que ele quebrasse emocionalmente. Ele contou que do lado de fora ele estava ótimo, mas que por dentro ele estava totalmente devastado. Ele passou por isso. Ele pregava, ele continuava pregando, ele parecia saudável porque ele treina, né? Então ele continuava treinando. O casamento dele ia muito bem, obrigado, mas por dentro ele estava entrando em pânico. Ele estava sobrecarregado, ele achava que já estava demais. Ele não conseguia acompanhar, né, a situação e ele achava que ele não ia conseguir continuar. Ele falou: isso aí um dia vai me matar. E talvez você possa compreender isso, porque talvez esse seja o que você está passando neste momento. E ele conta que ele precisava de ajuda, ele precisou de ajuda. E talvez você também precise de ajuda. Mas assim como o Pastor Craig, você pode se sentir talvez envergonhado, embaraçado, porque você é cristão. E no caso dele, ele também né, é cristão e pastor ainda. Pastor passa por essas coisas, pastor fica ansioso, fica depressivo. Infelizmente, sim, infelizmente você, cristão também passa por isso. Externamente, às vezes está tudo ok, mas por dentro você está devastado, está deprimido, está ansioso, está desgastado, está estressado. E saiba que você não está sozinho nessa. E esta mensagem ela trata muito sobre a saúde mental, e também da paz interior, né, da sua paz de espírito. E é por isso que o nome desta mensagem é Os Mitos Mais Perigosos sobre a Saúde Mental. E o Pastor Craig trouxe aqui o primeiro versículo que está. Deixa eu ver aqui se eu coloquei certo para vocês. Está em. Oh my gosh. Está em Tessalonicenses. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu acho que eu coloquei errado no PowerPoint. Eu mexo no mesmo PowerPoint e acabo, às vezes, colocando algumas coisas erradas na hora. Mas tudo bem, agora deu certo. E eu vou compartilhar aqui com vocês o versículo. Aqui, ó. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, aquele que os chama é fiel e que a nossa mente, né, que todo o nosso espírito, né, o nosso ser esteja na paz, assim, na paz do Senhor. E isso talvez seja um assunto que a gente pense que a igreja não deva falar, né? Ou porque se eu vier para Cristo, tudo é consertado, tudo é colocado nos eixos. Então, acho que a igreja não deve falar sobre saúde mental. Algumas pessoas pensam assim. Porque Jesus, quando nós o aceitamos, ele nos salva, certo? Ele nos redime. E ele nos preenche com o poder do Espírito, ele nos enche com o poder do Espírito. E a palavra também diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E tudo isso, meus queridos, é verdadeiro, sim, é verdadeiro, porém incompleto. Não é só porque Jesus te salvou que ele vá consertar todas as áreas da sua vida, ou que ele vá consertar todas as áreas da sua vida assim.
Pode ter áreas da sua vida que ele vai demorar um pouquinho para consertar, e outras áreas ele não vai consertar justamente para você poder depender dele. Vamos ser, assim, realistas, né? Não é porque Jesus nos salvou que você ou, né, ou quem tá fora de forma vai acordar e vai falar: Nossa, Jesus me salvou. Pá! Nossa, eu acordei aqui todo definido, meu abdômen trincado, tá tudo ok. Não preciso mais nem fazer dieta, nem treinar, nem nada, porque eu já estou perfeito aqui, ó. Não tenho mais obesidade, não tenho mais excesso de peso, tá tudo tranquilo. Ou então, porque eu nasci de novo, ó, minhas finanças do dia para noite melhoraram, eu não tenho mais conta, eu não tenho mais nada, tá tudo bem pago, meu cabelo, né, quem tava careca, o cabelo cresceu, né, eu afinei, ó, tô perfeito, eu rejuvenesci. Não é assim, né? Não é desse jeito. E é por isso que é o que nós falamos, ser cristão não significa que nós vamos estar bonitinhos, né? Vamos estar perfeitinhos, até mesmo porque estamos num corpo corruptível. E não é porque você é cristão que a sua saúde mental também vai estar perfeita. Às vezes a sua saúde mental vai estar assim abalada. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas como assim a saúde mental? O que você quer dizer com isso? A saúde mental envolve o nosso psicológico, o nosso emocional e o nosso bem-estar social. Ela impacta a nossa vida, ela impacta muitas áreas, aliás, da nossa vida, porque ela vai influenciar na maneira como nós pensamos, como nós agimos, como nós nos sentimos. Ela também nos ajuda a lidar com o estresse, né, nos relacionar com outras pessoas, a fazer escolhas próprias, a nos recuperar das dificuldades. E hoje em dia há alguns maus entendidos em relação a isso, até mesmo dentro da própria igreja. E é por isso que o pastor Craig trouxe essa mensagem. Mas vamos lá então, porque nós vamos falar aí sobre os mitos, né? Os mitos sobre a saúde mental, os mitos da saúde mental, que foi trazido lá na Life Church. O primeiro ponto que foi trazido, ou o primeiro mito, é esse aí, ó. Os cristãos não devem lutar com a saúde mental. Então, os cristãos não devem, de jeito nenhum, lutar com a saúde mental, porque isso não cabe a nós, né? Nós somos transformados. E de uma hora para outra está tudo perfeito, certo? Não, não é bem assim. Na verdade, algumas pessoas até acreditam mesmo que os cristãos não devem lutar contra a ansiedade, a depressão e a exaustão, mas não é assim, né? E às vezes a gente até ouve dentro da igreja, às vezes até de pessoas muito próximas de nós, que a gente tem que fazer isso ou fazer aquilo, que a culpa é nossa por estarmos assim, que quando nós estamos passando por ansiedade é porque porque não temos fé o suficiente, porque não confiamos o suficientemente em Deus, porque tomamos tudo para nós, porque nós não oramos direito, ou não oramos muito, ou é porque não jejuamos, ou é porque estamos em pecado. Sim, existe sim esse tipo de acusação dentro do meio cristão, porque acredita-se que a gente não pode passar por isso. Que acredita-se às vezes que o fato de amar Jesus tem que nos tirar desse mal-estar mental. Mas a verdade é que você pode sim amar Jesus e mesmo assim passar por uma luta, né, contra a depressão. Você pode ler a palavra fielmente ali todos os dias, ter o seu momento de devocional e mesmo assim lutar contra a ansiedade. Você pode sim frequentar a igreja, servir lá na frente, não sei, ofertar, dar dízimos, servir de qualquer forma e mesmo assim você pode lutar para superar um trauma, sim. E isso aconteceu com alguns heróis da Bíblia, você sabia disso? Alguns heróis da Bíblia passaram por situações assim, apesar de terem ali, ó, um contato bem assim, ó, com Deus. Um exemplo deles é Elias. Elias, poxa, ele conseguiu sozinho ali, né, com o poder de Deus, claro, mas ele conseguiu enfrentar profetas de Baal e tem mais um outro Deus que eles serviam também. E aí ele zombou dos caras, né? Ele orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu ali. Aí ele mandou matar todos os profetas. E ele estava sozinho, né? Fisicamente, assim, sozinho. Não tinha nenhuma outra pessoa com ele, a não ser o nosso Deus. E mesmo assim, passou um tempo, ele entrou em uma depressão bem profunda e ele pediu a Deus que o levasse. Ele queria morrer.
Davi também passou por isso. Poxa, Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, há salmos em que Davi mostra o seu desespero, a sua tristeza. Nós temos também Jeremias, que foi considerado o profeta chorão, porque apesar de tudo, apesar de ser profeta, né, de ouvir a voz de Deus, de conversar ali com Deus, de receber as instruções de Deus, ele passou pela solidão, ele passou pela insegurança, ele chegou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Então, esses são alguns exemplos de verdadeiras pessoas verdadeiras, né, de carne e osso na Bíblia, que tiveram contato com Deus, estavam muito próximos de Deus e mesmo assim passaram por momentos de depressão, de profundo desespero, de desânimo, né? Então, se eles passaram, quem dirá nós, né? E às vezes nós, quando estamos passando por esse tipo de luta, uma luta mental, nós escutamos, né, de outras pessoas, outros cristãos, você precisa mais de Deus. E de fato, tá? Nós precisamos mais de Deus, sim. Né? Mas algumas pessoas dizem assim, você precisa mais de Deus, você precisa dormir melhor, você precisa de uma dieta mais saudável, de melhores amigos e etc. Mas sim, tudo isso é necessário, mas às vezes nós precisamos de uma ajuda profissional, uma ajuda médica, e não tem nada de errado nisso, porque Deus deu sabedoria para os homens estudarem a ciência, né? Estudar o nosso corpo e entender que às vezes pode haver algo errado, sim, aqui no nosso cérebro. Pode haver uma deficiência hormonal, uma deficiência de vitamina, um desequilíbrio químico, e talvez você precise sim de uma terapia, precise sim de intervenção médica, assim como um diabético precisa de uma intervenção medicamentosa, ou alguém que tem um colesterol alto, ou um problema de coração, também precisa de medicamentos, e talvez a sua mente também precise, tá, de medicamentos e de terapias para se recompor, servindo a Deus, claro, né, servindo ao Senhor, estando na presença de Deus, mas às vezes é preciso também procurar ajuda de profissional, tá? Às vezes você precisa de uma abordagem mais holística e, lógico, tudo começa com Deus. Você ora, você busca Deus e Deus te direciona sobre o que fazer com a sua saúde mental, sobre onde buscar ajuda. E eu tenho certeza que Ele vai te mostrar os profissionais certos que vão poder lhe direcionar, vão poder te aconselhar, né, de uma maneira saudável para que você possa continuar saudável mentalmente e buscando ao Senhor também, né? Lutar mentalmente não significa que você não é um bom cristão. Significa que você é só humano. E, como todo ser humano, estamos sujeitos a problemas físicos e mentais, ok? Então, esse foi o primeiro mito de que os cristãos não devem lutar contra a saúde mental. Então, mito, ok? Às vezes podemos sim. O segundo mito, deixa eu colocar aqui na tela para vocês aqui, é que Deus não se importa com a sua saúde mental. Esse é o segundo mito, que Deus não se importa com a sua saúde mental. Será que Ele não se importa? Será que Deus realmente não se importa com a nossa saúde mental? Será que Deus está tão preocupado ou mais preocupado com problemas maiores que Ele não tem tempo para se importar com a nossa saúde mental? Bom, não é bem desse jeito e não é o Deus que eu conheço. Ele não só se importa com a nossa saúde mental, mas ele se importa muito com a nossa saúde mental. Lá em Salmos, existem alguns versículos que nos dizem isso. Temos lá, né, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor. Nós temos o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Nós temos Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, sempre presente, auxílio na adversidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. São salmos que nós memorizamos, né? Mesmo que talvez não inteiro, pelo menos algumas frases soltas aí nós conseguimos memorizar. Mas sabe um salmo que ninguém quer memorizar, e aliás, ninguém nem quer colocar assim como aquelas frases, aqueles versículos de caneca, sabe? Que a gente coloca agora na caneca, tá muito na moda, né? Nós nunca queremos falar e pensar muito no Salmo 88. E o Pastor Craig até brincou que quem escreveu esse salmo foi um He-Man. Para quem não conhece, os mais novos, os antigos vão conhecer. O He-Man era o príncipe, né? Que virava um poderoso e lutava contra
os inimigos aí, os carinhas do mal. E aí ele tinha a Shira, né, que também era a companheira dele. Enfim, ele usou esse termo porque essa pessoa que escreveu o Salmo 88, ele era um cidadão respeitado na Bíblia. Era um He-Man, digamos assim. Ele era conhecido, como diz lá em 1 Reis, 1 Reis 4:31, pela sua grande sabedoria. Ele também, esse homem, ele lá em 1 Crônicas 6:33, 16, 41 e 42 diz que ele tinha uma grande habilidade musical. Ele também foi conhecido em 1 Crônicas 25, versículos 5 e 6, como um pai extremamente comprometido com seus filhos. E em 1 Crônicas 25, 6 também ele estava a serviço do rei, ele servia muito bem o rei. Mas vejam só o que ele disse lá nos Salmos, né? Deixa eu pegar aqui, porque eu coloquei, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui para vocês. Ups, deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu não coloquei aqui, deixa eu ver. Oh my gosh. Deixa eu ver aqui. Isto, porque ele tá picado, tá? Este salmo aqui. Picado assim, tá, gente? É porque, na verdade, o Pastor Quack selecionou algumas partes dele, tá? Não foi tudo. Então, por isso que eu dei uma arrumada aqui. Então, esse salmo diz assim, nós vamos ler algumas partes. Aí, 3, 4, 5, qual mais nós vamos ler? Deixa eu ver aqui. Do 3 ao 5, depois 13 e 14 e depois 18, certo? Então, vamos lá. Pois minha alma está forte, está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Você já se sentiu assim? Você já esteve nessa situação de você sentir que esse salmo é para você? Pois é, você não estava sozinho. E tá vendo como existiram pessoas na Bíblia que passaram por desespero? Este homem, ele adorou a Deus. Ele servia a Deus. E mesmo assim, ele passou por problemas, né, na mente. Ele teve a sua saúde mental abalada. Mas saibam que Deus não tem medo da nossa honestidade. E ele também não se zanga com a nossa honestidade. Porque ele se importa. Se você se machucar, ele também se machuca. Se você se sentir triste, ele também se sente triste. E talvez você esteja numa situação que você se pergunte, assim como o Pastor Craig, né? Ele chegou a se perguntar onde é que eu estava, né? O que eu estou fazendo? Eu estou quebrantado. E aí ele procurou uma ajuda, ele procurou um conselheiro. Lá funciona um pouco diferente daqui, tá? Essa questão de psicólogo, de terapeuta, de psiquiatra, enfim. E aí ele buscou ajuda de um terapeuta, de um conselheiro aí. E aí, perdão, você pode se perguntar, mas você é pastor e você precisou de um terapeuta, você precisou de um conselheiro, você precisou de ajuda profissional? Sim, porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza não, gente, é um sinal de sabedoria, tá? É sinal de sabedoria, não é fraqueza não. E aí ele procurou ajuda e a princípio ele achava que ele estava fora de forma. Então, esse profissional pediu testes, ele fez um monte de teste e falou, não, tá tudo ok, você tá, ó, seus exames estão tudo ok, fisicamente você tá ok também, né, por fora, você tá saudável, você come bem, você busca a palavra, né, então espiritualmente você tá bem, você ora, tal, relacionalmente, né, você tem um casamento bom, saudável, você se dá bem com a sua esposa, então não tem
nada assim, mas o seu problema está aqui, ó, na sua mente. Você tem algum problema na sua saúde mental. E aí ele percebeu, né, que tinha algo errado. E aí esse profissional perguntou para ele: você ama Deus de todo o seu coração? São todos cinco, todo o seu entendimento e tal? Assim como está em Mateus. Deixa eu colocar, né, o versículo, é melhor. Tá lá em Mateus 22:37. Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E aí ele perguntou para o pastor Craig: você ama Deus de todo o seu coração? Sim, ele respondeu. De toda a sua alma? Sim. E com toda a sua mente? E aí o pastor Craig parou para pensar. Amo a Deus com o coração, com a alma, mas ele entendeu que ele precisava amar Deus com a mente também, né? Lá no livro dele, até houve mensagens sobre a batalha da mente, né? Que nós chegamos a colocar também no nosso grupo, vencendo a batalha na nossa mente, na sua mente, aliás. Ele diz que a nossa vida está sempre se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Então, aquilo que nós pensamos é o que nós nos tornamos. O nosso cérebro, ele é construído ao longo dos anos. E ele começa a partir do nascimento. E o cérebro, ele faz uma conexão simples, chamada vias neurais, principalmente nos primeiros anos. Isso acontece de maneira muito rápida e, assim, absurda a quantidade de conexões neurais que acontece entre os primeiros 2, 3 anos aí. E aí nos primeiros anos tem aí o Pastor Craig mencionou mais ou menos 1 milhão de conexões neurais a cada segundo. Um absurdo, né? Muita conexão. Só que aí depois que o cérebro aprendeu a fazer, ele já fez umas conexões legais, ele começa a simplificar as coisas e ele começa a fazer algo que chama de poda. Ele começa a podar o que não usa, o que não tá ali frequentemente e começa a deixar o que é frequente. E aí ele fica mais eficiente, o cérebro fica mais eficiente e começa a pensar em padrões. E uma vez que você enfoca, aliás, em um pensamento, fica mais fácil de você pensar aquilo de novo. A boa notícia é que se sua mente está saudável, você vai reproduzir pensamentos saudáveis, mas a má notícia é que quando a sua mente não está saudável, você vai reproduzir pensamentos também ruins. E quando o corpo não está saudável, nós mudamos a dieta, nós fazemos exercício, e quando a mente não está saudável, nós renovamos a nossa mente. Lá em Isaías 26:3, deixa eu colocar aqui para vocês, diz assim: tu guardarás em perfeita paz todos que confiam em ti, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Essa paz, então, que o Senhor nos dá, essa paz, né, a perfeita paz, ela não é uma paz ocasional, não é uma paz momentânea, não é uma paz circunstancial, é uma paz perfeita, é o shalom, shalom. E essa paz que nós podemos, que é definida nesse versículo, que é o que nós conhecemos como paz de espírito, né? E você quer experimentar shalom? Como é que a gente experimenta o shalom? Esse shalom, shalom. É a paz, aliás, nós experimentamos quando nós colocamos os nossos pensamentos fixos em Deus. Os nossos pensamentos não podem estar fixos aí na CNN ou no Netflix, ou obcecados pela economia, ou passamos o dia inteiro aí rolando nas redes sociais, né? Rolando a página nas redes sociais. Não. Como diz aí no versículo que nós acabamos de ler, tu guardarás em perfeita paz aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Então, o nosso propósito tem que estar firme em Deus, não nas nossas coisas, não no material. E essa palavra aí, propósitos firmes em ti, vem do hebraico samak, eu não sei, salmak, eu acho que é assim que se lê, tá? Que quer dizer sustentar, apoiar todo o seu peso em algo, em algum objeto. Então é isso que a palavra diz, que quando nós jogamos todo o nosso peso em cima do Senhor, jogamos todo o nosso peso nele, é aí que nós vamos
ter essa paz, né? É aí que o Senhor vai nos guardar nessa perfeita paz. Então, para fortalecer a nossa saúde mental, precisamos fixar os nossos pensamentos no Senhor, mudar esse caminho neural, mudar o nosso pensamento. Lá em segunda, gente. Segunda Pedro. Deixa eu compartilhar aqui rapidão. Segunda Pedro 1:3 diz: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua glória e virtude. Então, quando você pensa aí, eu não posso substituir, né? Isso tá demais, isso tá pesado, isso vai acabar me matando. Troque esse conhecimento, esse pensamento, porque Deus, aqui nesse versículo, diz que Ele nos deu de tudo que necessitamos para a vida, né? Então, pense aí que Deus é a minha fonte e a minha força, Ele é tudo que eu preciso para fazer o que Ele me pediu para fazer. E aí, você não vai se sentir instantaneamente melhor, tá? Pode ser que demore semanas, pode ser que demore meses, pode ser que demore anos até você ter a sua mente completamente renovada. Mas uma hora acontece. O Pastor Craig diz que hoje ele está muito melhor. E que isso não só o salvou, mas também ele percebe que a mente dele tem sido renovada. E para as próximas semanas, o Pastor Craig vai abordar mais sobre esse tema, né? Sobre viver as promessas de Deus, sobre lançar sobre ele as nossas ansiedades, sobre depressão e todos esses assuntos a respeito da nossa mente, tá? Então, como diz aí, o Senhor nos... deixa eu colocar aqui, em João... aqui... João 14:27 diz: Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Então é a paz de Deus, não é qualquer paz, é a paz de Deus que Ele nos deixou. É a paz que excede todo entendimento humano. E para finalizar, 1 Tessalonicenses, né, que foi o que nós lemos lá, que o próprio Deus, 1 Tessalonicenses 5:23 e 24, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, sim, é possível que nós passemos por alguns problemas na nossa saúde mental. Às vezes é preciso buscar ajuda e também se manter firme no Senhor, fixar os nossos pensamentos no Senhor. E com o tempo, o Senhor vai fazer. Pode ser que seja instantâneo? Pode. Mas pode ser que ele demore um pouco para resolver isso e pode ser que ele só resolva na eternidade. Mas saiba que ele não vai deixar você, que ele está com você e que ele se importa com você. Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com a nossa saúde mental. E o Senhor quer nos ver mentalmente saudáveis, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento humano. Quando nos fixamos em Ti, Senhor, quando nos lançamos em Ti, colocamos todo o nosso peso, tudo que nós temos em Ti. E é ali que o Senhor vai nos guardar e vai nos dar a verdadeira paz, a paz de espírito, que é tão falada, Senhor, mas que só encontramos na verdadeira fonte, que é o Senhor. Que o Senhor visite cada mente, cada coração que está assistindo essa mensagem, Senhor, e encha-os da Tua verdadeira paz. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse foi o resumo da mensagem da semana. Fiquem ligados que durante a semana tem mais e no final de semana tem mensagem nova. Fiquem com Deus, na paz de Jesus Cristo e até semana que vem. Tchau, tchau.